Olá, alunas, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos refletir sobre o fascismo, sua origem, principais personagens e características. Bons estudos! O fascismo surge na Europa no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo nasce na Itália, que na época vivia uma grave crise econômica, uma grave crise social e testemunhava o crescimento da esquerda socialista. Criador do fascismo na Itália, o jornalista Benito Mussolini foi seu maior personagem. No Brasil, tivemos Plínio Salgado, fundador do movimento integralista brasileiro, e Getúlio Vargas. O fascismo foi o pensamento ideológico que norteou a política da direita radical na Itália. Seu símbolo era um machado envolvido por um feixe de madeira, simbolizando que juntos seriam fortes. Atualmente, fascismo está ligado a pensamentos extremistas de paz pela violência e supressão de direitos e liberdades. De um modo geral e objetivo, o fascismo é um regime totalitário onde o Estado é absoluto e seu líder idolatrado, de mão pesada aos costumes nefastos e aos inimigos. Nele há uma supervalorização do nacionalismo, sendo o imigrante visto quase sempre como intruso e indesejável, sobretudo se sua origem for pobre. Este é acusado de roubar o lugar do cidadão natural. No totalitarismo, o Estado controla todas as manifestações da vida individual e nacional, usando para isso do autoritarismo. O nacionalismo se apresenta como um patriotismo radical. A nação é vista como um bem supremo, e em nome dela qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos. Devido ao medo dos inimigos e à necessidade constante de segurança, as pessoas são constantemente manipuladas pelos regimes fascistas e são condicionadas a acreditar que os direitos humanos podem ser ignorados em certos casos, por causa da necessidade. As pessoas tendem a fazer vista grossa ou até mesmo a aprovar a tortura, as execuções sumárias, os longos encarceramentos de prisioneiros e as prisões arbitrárias realizadas pelas forças militares em nome da lei e da ordem. No regime fascista, as pessoas se reúnem em um frenesi patriótico sobre a necessidade de eliminar qualquer ameaça comum ou um inimigo específico que possa desestabilizar o regime. As minorias raciais, étnicas ou religiosas, os liberais, os comunistas, os socialistas, os anarquistas, os black blocs, os críticos do sistema, os chamados terroristas. Em um regime fascista, sempre existiram e existirão mártires. Mesmo quando há inúmeros problemas de infraestrutura em todos os setores públicos do sistema, é dada à força militar uma quantidade desproporcional de financiamento do governo, e a agenda doméstica é negligenciada. Os soldados e os militares são frequentemente louvados pelo governo e suas falhas, mesmo aquelas consideradas mais graves, são relevadas ou encobertas. Os governos das nações fascistas tendem a ser quase exclusivamente dominados por homens. Sob os regimes fascistas, os papéis tradicionais de gênero tornam-se mais rígidos. A oposição ao aborto é alta, assim como a homofobia e a legislação anti-gay. Quando há mulheres ocupando cargos públicos, é sempre bom desconfiar de que não se trata de um jogo de cena, um mero fantoche manipulado para desviar as desconfianças da população em relação à misoginia dos regimes fascistas. No regime fascista, em alguns casos, a mídia é controlada diretamente pelo governo e, em outros, controlada pelo governo indiretamente, através de agências reguladoras ou através de executivos da própria mídia ligados ao governo. Em tempos de crise política, social ou de guerra, aplica-se diretamente ou indiretamente a censura, através de mecanismos que regulam o que pode e o que não pode ser veiculado pela mídia. O medo é usado como uma ferramenta de motivação por parte do governo fascista para exercer seu controle sobre as massas. Cria-se uma cultura do medo na população
para que ninguém se manifeste contrariamente à ordem estabelecida. Através da censura e da violência policial, os movimentos sociais são duramente reprimidos. Os governos de nações fascistas tendem a usar a religião mais popular no país como uma ferramenta para manipular a opinião pública. A retórica religiosa e a terminologia são comuns por parte dos líderes do governo, mesmo quando os grandes princípios da religião são opostos às políticas e ações praticadas pelo governo. A aristocracia de uma nação fascista, muitas vezes, é o que coloca os líderes do governo no poder, criando uma relação benéfica para o governo e a elite que o elegeu, pois ele vai defender seus interesses e seus negócios. O poder da força do trabalho é a única ameaça real a um governo fascista. Quando se para a produção que sustenta a elite, todo o sistema para e entra em colapso. Sindicatos são totalmente eliminados, severamente reprimidos ou obrigados a funcionar na clandestinidade. Greves são proibidas e reprimidas através de ações judiciais ou com o uso da força militar. Nações fascistas tendem a dificultar o ingresso ao ensino superior em universidades e academias. Frequentemente, professores e outros acadêmicos são vítimas de censura, repressão e até mesmo prisão. A livre expressão nas artes é atacada abertamente e frequentemente acusada de tentar subverter a ordem e a moral. Governos fascistas não financiam as artes. Os regimes fascistas dão à polícia o poder quase ilimitado para fazer cumprir as leis. A força policial funciona não só como agente da lei, mas também como juiz e executor. A opinião pública é manipulada de forma a ignorar, a permitir e até mesmo a reconhecer os abusos policiais como legítimos em nome do patriotismo e do bem-estar da sociedade de direito. Em muitos regimes fascistas, cria-se uma força nacional com poder quase ilimitado. Regimes fascistas quase sempre são governados por grupo de amigos e parentes que nomeiam uns aos outros para cargos no governo e usam o poder e a autoridade obtidos para proteger seus aliados de responsabilidades governamentais e para se perpetuarem no poder geração após geração. Em regimes fascistas, os recursos nacionais são constantemente desviados para fins ilícitos ou simplesmente roubados por líderes do governo sem que estes sofram qualquer tipo de punição.